E aí tem uma, ó. Ô Lucas, presta atenção, ô Arthur. Sim. Lupus pilum mutat. Não mentem. Lupus pilus mutant. Não mentem. Lupus, lobo, pilus, mutat. Mentem? Não. O lupus, pilus não, pilum, que é objeto direto. Lupus, pilum, mentem. O lobo troca de pelo, mas não troca de vício. Tá bom? O lobo troca de pelo, mas não de comportamento. O bolsonarismo voltou a defender o impeachment de Alexandre. Agora vocês podem dizer, e agora sim, junto com a imprensa, em muitos aspectos, setores dela. Mas essa pauta é de agora? Essa pauta é recente? Não, é que eles agora falam, tá vendo como nós estávamos certos? O Flávio defendeu o impeachment de ministro do STF e disse que é isso que eles querem com as eleições. Não. Defesa essa explícita, Reinaldo, de impeachment de ministros da Suprema Corte, assinou também com uma instabilidade institucional, deixou claro, inclusive, que quer uma maioria no Senado para provocar o impedimento desses ministros. Vamos ouvir. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. E isso só não acontece hoje, porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter a oportunidade esse ano de escolher candidatos que comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. Então aí, o que eu acho bacana nesse raciocínio é o seguinte. Nosso alvo nunca foi o Supremo. A menos que o Supremo descumpra a lei. E quando é que o Supremo descumpre a lei? Quando ele faz aquilo de que a gente não gosta. Aí ele descumpre a lei. Então basta que ele faça aquilo que a gente não gosta, a gente diz que ele descumpre a lei, e aí a gente passa a defender o impeachment do ministro Supremo. Agora, até defender o impeachment, é que nós tivemos uma trama golpista que não defendeu apenas impeachment, defendeu o assassinato também. Não é? Defendeu que se fechasse a corte eleitoral. Era isso que se queria. O ministro Alexandre de Moraes estava na mira de golpistas que estavam na rua. Então, quando se diz, existe um Flávio moderado, é isso que é moderação? Claro, o Lucas foi... O Lucas não. Calma aí. O Nicolas... Tá. O Nicolas foi mais longe. A gente vai ver. O Nicolas foi mais longe. É que é por causa da idade. O Lucas acho que é mais jovem até. É por causa da idade. Né? Ainda bem. É. Só. Então, não, ele quer prisão. Isto aqui é a promessa da instabilidade institucional. É isso que eu acho fabuloso. Então, quando se fala assim, nós queremos tal candidato porque ele vai investir na segurança jurídica. Impeachment de ministro do Supremo é segurança jurídica? Hein? A hora que isso acontecer, vem o quê? Então não importa o que aconteça. Não, claro que importa o que aconteça, mas para ver se há razão para isso.
Aqui o que o Flávio está dizendo é o seguinte, a gente só quer uma maioria para poder empichar ministro. Qual ministro? De preferência aquele que votou contra papai. Aí esse tal monitor fez uma pesquisa entre os presentes e 90% deles favoráveis ao impeachment de ministro do Supremo. Eu fiquei tão surpreso, Lucas, eu falei, meu Deus, jura? É mesmo? Não esperava, Olha, os que né? estavam lá na Paulista, É. você acredita que estavam pedindo impeachment do ministro do Supremo? Me pegou de surpresa. Pois é, cara. Isso eu acredito. Só faltou perguntar, você acha o Reinaldo Azevedo bonito? Eles podiam ter respondido. 60%, eu diria. Você acha? Você sente? Será que dá? Ah, não sei. Eu acho que ia dar uns viu, 60% Lucas? sim. É. E mesmo. 40% E de ultrapassar invejosos. toda a divergência ideológica, reconhecendo a coisa objetiva, né? Que Puramente é estético. objetivo. Exatamente. É só uma avaliação estética, né? Mesmo com a divergência. Né? Será? Não sei. Vou pedir na próxima. Isso. Tá bom. Bom, aí é o caso, então, de a gente lembrar. As ideias têm filiação. As ideias têm origem. As ideias têm gênese. Não é? Essa militância. Ah, é porque se descobriu o negócio... é porque veio à luz o contrato da mulher. Não, tem nada a ver com contrato, tem nada a ver com Toffoli e Taiaiá. Não, isso tudo é antes. É antes. O que disse Bolsonaro aí? O que andou dizendo? Reinaldo, nesse particular, como em todos os outros, Flávio repetiu o que já disse o pai dele no dia 29 de junho de 2025, quando pediu maioria no Senado justamente com esse fim. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Então, veja, a pauta é velha. Aliás, ela é velhíssima. Ela é velhíssima. E o próprio Flávio, o moderado, já disse como ele vê o mundo na hipótese de a extrema-direita ganhar a eleição, indultar Bolsonaro ou aprovar anistia e o Supremo falar que é inconstitucional. O próprio Flávio, no dia 14 de junho de 2025, afirmou que numa hipótese de vitória do bolsonarismo e de o Supremo decidir que o indulto é inconstitucional, ele é, de fato. Vai ser preciso, na opinião do Flávio, usar a força. Vamos ouvir. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Então, o Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Usar a força é o quê? Não é a força do argumento, certamente. Não, Lucas, né, Arthur? Não, imagino que não. No trocadilho mais óbvio de todos, é o argumento da força. Porque ele diz, isso é impensável, isso é impensável.
Aí é muito ruim. Porque nós não podemos suportar um Supremo que não faça aquilo que a gente quer. E veja, eu estou tratando aqui de questões recentes. Falas recentes. E claro, aí já vamos direto, o Nicolas Ferreira, se é preciso que alguém escale o discurso do absurdo, a gente pode sempre contar com ele. Põe um trechinho dele aí, vai, pregando cadeia. E nós estamos aqui pelo Fora Moraes. Alguém aqui, algum dia, quer vir para Paulista para poder comemorar o impeachment do Moraes? Mas eu digo mais, o destino final do Alexandre de Moraes não é impeachment, não. O destino do Alexandre de Moraes é cadeia. Por quê? Então, assim, é alguém que acha que se falar, se botar o discurso lá em cima, se escandir as sílabas, vai estar certo. É isso que alguns viram como fala de moderação? Você vota em quem você quiser. Eu não tô... Querido. Agora eu pergunto, isso acena com alguma forma de estabilidade no país? Agora veio a guerra, o dólar subiu um pouco, a bolsa caiu um pouco, mas veja como estavam os indicadores. Na hora que vier a instabilidade institucional, é uma questão de responsabilidade. Você vai ter o quê? Para onde as coisas podem caminhar? Hã? Porque é uma gente que não tem muita noção de nada. Como não tem noção, ataca o governo brasileiro, porque o governo brasileiro criticou um ato de guerra, que aliás está sendo criticado dentro dos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque eles acham que é assim que tem que ser. Que se você é contra o ataque ao Irã é porque você é a favor do Ayatollah. Vai caçar sapo, porra. Gente irresponsável. Sem noção de limite. E a luta do bolsonarismo contra o STF começou ainda em 2017. Na pré-campanha ainda. Não é de agora. Não é de agora que o tribunal é visto como inimigo. E aí eu vou ter de lembrar coisas aqui. Vou ter de lembrar coisas. Primeiro ato, Lucas. Primeiro ato, Arthur, do governo Bolsonaro, promovido pelo governo Bolsonaro contra o Supremo, foi no dia 26 de maio de 2019. Um de vocês poderia me perguntar, e quantas derrotas tinha o governo Bolsonaro no Supremo? Nenhuma. Eu ia fazer 0 com a mão, mas fica sempre um gesto estranho. Nenhuma. 0. 0. Conjunto vazio. Ó, assim não fica estranho. Conjunto vazio. Não tinha perdido nada. Foi um ato contra o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, contra o Davi Alcolumbre, que já era presidente do Senado, porque eles não tinham feito acordo ainda com o Centrão, com nada, não sei o quê. Era a época que o Lira era inimigo do governo, Bolsonaro, inclusive. Depois eles fizeram acordo com o Centrão. E foi um ato contra o Supremo, sem ter perdido nada. E um ato favorável a Sérgio Moro, claro, que aparecia como super-homem. Tem uma foto dele de super-homem. Ah, eu estava de super-homem. O Moro, tal. Depois transformaram o Moro num demônio. Que surpresa atacar o Supremo agora. Tanto é que o inquérito das fake news, o 4781,
é de 14 de março de 2019. Não tinha nem terminado o terceiro mês do governo. E já tinha campanha de desestabilização da democracia e do Supremo. Vamos lembrar o Bolsonaro no dia 19 de abril de 2020, em frente ao QG do Exército de Brasília, num ato contra o Supremo que pedia AI-5. E ele foi lá. Oh, estamos contra o Supremo agora, porque o Supremo... Tá aqui, vai, põe aí. Todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha política. Agora é Brasil. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tá aí. A 7 de setembro de 2021. Vai lá. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, ex-presidente, não vai cumprirá. 5 de julho de 2022. Dá golpe já. Reunião ministerial. Fala, Bolsonaro. Vai. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. E aí? Algo de novo nessa fala que teve hoje contra o Supremo? Eduardo Bolsonaro, no dia 9 de julho de 2018, falando sobre o fechamento do Supremo. É um vídeo que depois a gente juntou com uma fala do Alexandre do dia 22 de maio. Mas como é mesmo, Dudu, para fechar o Supremo, como é que faz? É fácil, né? Não é fácil fechar o Supremo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Falta o Gilmar? Mas todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Eu acho que isso que está aí prova, evidencia que lupus pilum mutat não mentem. O lobo muda de pelo, mas não muda de vício. Então não venham me falar em moderação, não venham. Ou então, também esse Supremo não ajuda. Não tem nada a ver. O ódio ao Supremo, não tem. Até parece que eles estão com ódio ao Supremo por excesso de ética. Com a devida vênia, né?